Seja bem-vindo ao nosso 93º dia. Meu nome é Everton Alonso. Você está na leitura bíblica anual. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje, no nosso 93º dia, nós iremos ler Levítico no capítulo 6, iremos até Salmo, nós iremos ler Salmo 5 e Salmo 6, vamos até Provérbios no capítulo 21 e, por fim, finalizando hoje a leitura da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses no capítulo 4 será a nossa última leitura do dia de hoje. Aqui em Levíticos, no capítulo 6, nós vamos ver sobre a regulamentação dos holocaustos, da oferta do cereal e também da regulamentação sobre a oferta do pecado. Começa assim dizendo as escrituras em Levítico no capítulo 6, a partir do verso 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante a extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, para a restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que se apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo pecado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para o lado de fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor, em frente ao altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que esta sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a proporção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento em um lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com o fermento, e eu darei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão de trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido: um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepara com óleo numa assadeira, traga bem misturado e apresente a oferta de cereal, partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada e não será comida. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá no lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze,
A vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Vamos agora ao livro de Salmo. Nós iremos ler 2 salmos hoje, o Salmo 5 e o Salmo 6. Aqui no Salmo 5, nós vemos que o grito de socorro, clamando ao Senhor, e de manhã o Senhor ele ouve o ranger, as lágrimas, e ele socorre ao aflito. E aqui no 6, nós vamos ver que o Senhor, na sua ira, mesmo assim, ele usa da sua misericórdia, e assim o salmista, ele compõe essas duas canções, tanto de Salmo 5 quanto de Salmo 6. Diz assim, Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Senhor. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegram-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, e em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como escudo. Agora nós iremos ler Salmo 6, que diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, e encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastam-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Vamos agora à nossa leitura no livro de Provérbios, no capítulo 21. Ainda é um escrito de Salomão, onde ele fala do caminho dos justos e do caminho das pessoas que são injustas, e também o que a preguiça pode fazer com o ser humano. Diz assim, Provérbios capítulo 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê nos olhos no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo.
Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. Quem fecha os olhos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às escuras apazigua a maior fúria. Quem se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E quem segue a justiça e a lealdade encontra vida e justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza do que eles confiam. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já é por si detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Vamos à nossa última leitura de hoje, também por fim, completando o livro de Colossenses, no capítulo 4. Eu lembro que nós iremos, dentro desse plano de leitura anual, ler o Novo Testamento 2 vezes. Então, nós estamos finalizando essa primeira leitura do livro de Colossenses e mais para frente nós retornaremos para ler pela segunda vez o livro de Colossenses. Mas a nossa última leitura de hoje, e finalizando o livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossos, ele vai dar as últimas instruções e também as saudações finais para os irmãos colossenses. Diz assim, Colossenses no capítulo 4, verso 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e é direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar os mistérios de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para os que de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envie as saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos e, se ele for visitá-los, recebam-nos. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em orações, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa.
Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Muito obrigado por você estar aqui comigo em mais um episódio de leitura das Sagradas Escrituras. Permaneça firme, eu tenho certeza que você irá ser recompensado pelo favor imerecido do Senhor. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos permitir.